Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Rocha Júnior mais uma vez passando dicas relevantes da nossa biologia. E o nosso tema hoje é sistema de defesa e muitas vitaminas que participam da integridade desse sistema, fazendo com que esse sistema funcione de forma eficaz contra agentes infecciosos. Beleza? Então é o seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele like no final do vídeo, ok? Fui! Então vamos lá, pessoal, com mais essa super dica do nosso canal Efeito Biológico. Então vamos lá, não esquece de curtir e se inscrever no canal, hein? Beleza, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Qual é a função do nosso sistema imunológico? Ele é formado por um conjunto complexo de células que tem a função de manter a defesa do nosso corpo, mantendo o nosso corpo, obviamente, de forma saudável e protegendo também o nosso organismo contra doenças, infecções e tumores, causando uma estabilidade interna orgânica de cada ser vivo, beleza? Ele também participa ativamente do processo de limpeza do nosso organismo. Ele inclui a identificação de estruturas de corpos estranhos e remoção de mutações malignas, por exemplo, dos nossos tecidos e eliminação dessas células mortas. Então é o seguinte, para que eu possa entender como é que funciona todo o nosso sistema imunológico, como é que eu faço para ter minha defesa ideal contra infecções, contra parasitas, né? Bactérias, protozoários, fungos, vírus, em época de coronavírus, olha aí, é fundamental então eu entender como é que ocorre o processo de formação dessas minhas células de defesa. Então é interessante que vocês observem, por exemplo, o nosso sistema de defesa, ele atua em cima de respostas inatas e respostas adaptativas. As respostas inatas são aquelas que apresentam barreiras físicas, barreiras químicas e muitas lisosomas, que atuam com as lágrimas, o muco, né, nasal, a saliva, que atuam ativamente destruindo e protegendo. Então, quando nós falamos em barreiras, é uma proteção externa, pele, tá certo? Química, nós temos a composição das células, no caso das membranas plasmáticas, que atuam como barreira também na entrada de agentes infecciosos. E dentre eles nós destacamos um mecanismo também de defesa celulares, pelo processo de fagocitose, que são um processo de englobamento de partículas sólidas. Nesse processo de fagocitose, quem é que é ativo? É exatamente as células dos glóbulos brancos, como os neutrófilos, monócitos e os eosinófilos. Então, eles são ativos em englobar partículas, eles ingerem, destroem essas partículas, depois liberam para fora do organismo. Além dessas barreiras inatas, nós temos as respostas adaptativas, que aí sim já são mais específicas. As respostas adaptativas, ela atua em cima de um reconhecimento. Então, ela reconhece e destrói substâncias específicas. Então, é algo que não é temporário, assim como a barreira inata, tá certo? A barreira inata, ela é temporária. As barreiras específicas, não. Elas formam células de memória que permanecem muitas vezes com o indivíduo até o seu último dia de vida. As respostas, elas vêm em decorrência ao antígeno. O que é o antígeno? É aquilo que é responsável por desencadear uma resposta imunológica na produção de anticorpos contra esse agente, esse antígeno. Tá ok? Produção de linfócitos, as respostas antígenos, né? No caso nós temos a produção de linfócitos B, produção de linfócitos T ou ambos, os dois, beleza? Ok, nessas respostas imunes, é interessante que a gente observe que tem as respostas imunes adquiridas, que elas podem ser uma resposta da imunidade humoral e uma resposta à imunidade celular. Na humoral, nós temos os linfócitos B, que é responsável pela produção de anticorpos. Esses anticorpos, por sua vez, ele vai agir em cima dos micro-organismos de forma extracelulares, ou em cima das toxinas produzidas por esses organismos, ou podem evitar diferentes tipos de mecanismos efetores, ou seja, que vai parasitar. Então, eles facilitam a fagocitose e desencadeiam também a liberação de mediadores inflamatórios, no caso, através dos próprios mastócitos. Já a imunidade celular, ela é mais específica, ela é mediada por linfócitos T. Eles agem diretamente contra
micro-organismos intracelulares, ou seja, ele já está dentro da célula. Então o que vai acontecer com os linfócitos T? Ele vai destruir, ele vai provocar o linze dessas células infectadas, destruir a célula por completo. Então assim, os nossos linfócitos, eles são fundamentais na resposta imunológica. Ele vai ser diferenciado um dos outros pelos receptores presentes na membrana dele, que vão possuir, em uma forma de se ligar aos corpos estranhos. Então os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos, produzindo anticorpos, reconhecem uma variedade enorme de antígenos específicos de bactérias, de vírus ou toxinas. Os linfócitos T, eles agem assim reconhecendo células estranhas, então células cancerígenas, parasitas multicelulares, fungos, células infectadas por vírus, enxertos e transplantes. É aquele que causa o processo de rejeição de um determinado transplante, por exemplo. Nós ainda temos também as células NK, que são aquelas natural killer, Elas matam certos micróbios e células cancerógenas, produz algumas citocininas, substâncias mensageiras, que vão regular certas funções dos linfócitos T, dos linfócitos B e dos macrófagos. Ok, então aí é o nosso funcionamento do sistema imunológico. Mas para que ele funcione bem, obviamente que eu tenho que ter uma alimentação balanceada. Vamos dar destaque então às nossas vitaminas. Professor, que tipo de vitamina eu tenho que tomar, pelo amor de Deus, para que eu possa estar imune, para que eu possa me defender desses agentes infecciosos, de bactérias, de vírus, professor? Estou com medo dos vírus. Calma, cara pálida, relaxa. As vitaminas são essenciais, são substâncias que o organismo não tem condição de produzir e por isso nós precisamos ingeri-las, fazer parte da nossa alimentação, da nossa dieta alimentar. As vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento do nosso metabolismo orgânico. Vamos citar alguma delas para você ter ideia. Aquelas que são mais importantes, têm uma relevância maior do nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico. Primeira delas, vitamina A, também chamado de retinol. Ela é encontrada em óleos vegetais, frutas e alguns alimentos de origem animal. O ácido retinóico, por exemplo. A vitamina A, galerinha, tem um papel importante no processo de renovação das células, no processo de síntese celulares. É capaz de proteger o corpo de quadros infecciosos, por exemplo. A deficiência nutricional está associada à redução da atividade das células, que ativam a produção dos anticorpos contra bactérias, contra antígenos que vão invadir o nosso organismo e, consequentemente, nos proteger. Estudos foram identificados que, através também da contribuição desse ácido retinóico, funções importantes dos linfócitos, que são as nossas células de defesa, que participam ativamente aonde? Na nossa flora intestinal, principalmente no nosso intestino. Beleza? Outra vitamina importante, vitamina B, também chamada de piridoxina, com a participação em diversos processos metabólicos do nosso corpo. A deficiência dessa vitamina prejudica principalmente as reações na produção de células imunes, ou seja, na produção de células imunológicas do nosso corpo. O nutriente participa da regulação das respostas imunológicas de várias doenças, incluindo as inflamações e o câncer. Baixa concentração dessa vitamina nos organismos prejudica a proliferação dos linfócitos, tá certo? E reduz também a produção de anticorpos. Essa relação tem sido observada, olha aí, galerinha, principalmente a galera que é infectada com o vírus HIV, por exemplo, em idosos, portadores de uremia, artrite reumatoide, foi evidenciada, tá certo? Na galera que apresenta baixo consumo na produção, no caso dessa vitamina B6 ou piridoxina. Podemos encontrar onde? Batata, banana, abacate, atum, salmão, sementes como girassol e também no próprio peito de frango. Vitamina B9, também chamado de ácido fólico ou folacina. Gente, essa vitamina, ela está associada a algum funcionamento do cérebro, prevenindo câncer e fortalecendo também as estruturas como unhas, pele e no próprio cabelo.
Logo, a sua deficiência pode diminuir bastante a resistência do nosso organismo a diversos processos infecciosos, como também alguns parasitas que podem vir a cometer alguns tipos de enfermidade, algum tipo de doença. Os efeitos na redução dessas respostas é exatamente reduzir a produção dos linfócitos. Logo, os linfócitos não vão conseguir combater micro-organismo e muito menos ativar, tá certo, a imunidade celular. Para você ter ideia, assim, onde é que nós podemos encontrar essa vitamina? Aí nós temos variados: feijão, laranja, amêndoa, amendoim, lentilhas, leveduras, ovos, leite, uma série de nutrientes que vão ser ricos em vitamina B9 ou ácido fólico. Vamos então para a vitamina C, o ácido ascórbico. Ela é fundamental, por quê? Porque ela é um antioxidante. É essencial para proteger o nosso corpo da ação de radicais livres, que são substâncias fabricadas pelo nosso metabolismo em situações de estresse, tá certo? Na alimentação desregulada, uma dieta totalmente desregulada, que vai levar ao colapso celular. A vitamina C, ela está associada ao fortalecimento da nossa imunidade. Quem é que nunca ouviu falar e diz assim: vai tomar vitamina C para poder fortalecer o seu sistema imune? Exatamente isso. Essa relação está correta? Sim. Muitos estudos já mostraram que esse nutriente apoia diversas funções celulares do nosso sistema imunológico. A deficiência de vitamina C, para você ter ideia, aumenta as chances de infecções, né? E também a suplementação pode prevenir e tratar doenças e infecções respiratórias. Olha aí, coronavírus que age em cima do nosso trato respiratório. Então, se eu tenho uma dieta balanceada em vitamina C, consequentemente eu vou fortalecer o meu sistema imunológico contra essas infecções respiratórias. Onde é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar em grande quantidade em frutas, né? Abacaxi, laranja, acerola, goiaba, limão, tangerina, morango, ou seja, também na cebola, tomate, agrião, alface e assim sucessivamente. Beleza? Vamos para a próxima vitamina, vitamina D. Vitamina D a gente observa muito: vai tomar sol para poder o corpo produzir vitamina D. Perfeito. Existem duas formas principais de vitamina D, não ativas. A vitamina D3, que é a colecalciferol, né, de origem animal, e a vitamina D2, que é o ergosterol, esse tem origem vegetal. Então, meu amigo, quem foi que nunca ouviu falar que se tomar sol auxilia o corpo a sintetizar a vitamina D? Exatamente. Por quê? Não é encontrado em grandes proporções nos alimentos. Nós encontramos em pequenas quantidades, como na sardinha, na gema do ovo, queijo, bife, fígado, entre outras. Tá certo? Mas já é de conhecimento popular que a vitamina D tem um impacto muito importante na saúde dos ossos, mas é um nutriente também que pode influenciar na resposta imunológica do nosso organismo. Por isso, uma dieta em alimentos que auxiliem na síntese da vitamina D, ok? E exposição ao sol. Sua deficiência pode também ter participação no desenvolvimento de processos inflamatórios intestinais e influenciar influenciar a diabetes tipo 1, ok? Vitamina E pertence a dois grupos. Nós temos o tocol e temos o tocotrienol. A vitamina E é uma substância essencial para melhorar o sistema imunológico. Por quê? Porque ela atua em cima de fatores antioxidantes. Por exemplo, o alfa-tocoferol. Onde é que nós encontramos? Óleos vegetais, soja como amendoim, palma, milho, girassol, oliva, noz, semente, né? Entre outras, tá certo? Também é evidente que essa vitamina, ela retarda o envelhecimento das células e previne o desenvolvimento ou surgimento, né, de várias doenças do sistema nervoso, como o Parkinson e o próprio Alzheimer, tá certo? Beleza, vamos então, professor, vamos fazer o seguinte: eu tomo essas vitaminas, eu estou livre? Só essas vitaminas? Não, existem outras substâncias também que são extremamente benéficas para o nosso organismo, porque vão fortalecer também o sistema. Como, por exemplo, o zinco. Né? O zinco são minerais importantíssimos que vão atuar na luta contra o desenvolvimento de doenças, né? Dentro do nosso sistema imunológico. Ele é encontrado em alimentos como ostra, camarão, né? Carne vermelha, frango, peixe, fígado, cereais e etc.
Outro mineral também importante é o selênio. Ele tem um poder extremamente elevado como antioxidante, por isso é altamente indicado para melhorar o nosso sistema imunológico. Onde é que nós podemos encontrar, professor? Poxa, nós encontramos na noz, nos vegetais ricos, que são cultivados em solos ricos em selênio, tá certo? E em carne animal, cujos aqueles vegetais se alimentam cujos animais se alimentam daqueles vegetais, né, cujo solo é rico em selênio. Outro exemplo, professor, tenho que ouvir falar, a glutamina. A glutamina é um aminoácido livre. Ele é encontrado em grandes quantidades no plasma sanguíneo, nas células do tecido muscular. Ele pode ser sintetizado pelo organismo a partir de outros aminoácidos. Então, nós vamos ingerir proteínas, a partir dos aminoácidos presentes nessas proteínas, eu posso sintetizar a glutamina. A glutamina ela atua no transporte de nitrogênio entre tecidos do nosso corpo, bem também como é responsável pela produção do glicogênio, que é um tecido de reserva energética do nosso corpo. Além disso, ele tem função de síntese de proteínas. Nesse sentido, o consumo desse aminoácido sob forma de suplementos auxilia na recuperação da massa muscular, pois evita o catabolismo dessas células musculares em situações comuns, em momento, por exemplo, pós-treino. O nível faz um treino longo e aí as proteínas começam a ser degradadas e aí essa glutamina vai auxiliar, evitando com que haja esse momento catabólico dessas células, ok? Ômega 3, galerinha, outro suplemento importante. O ômega 3 é um ácido graxo, bem conhecido. Por quê? Porque ele combate a baixa imunidade. Ele estimula o pleno funcionamento do nosso sistema nervoso e imunológico, além de proteger a nossa saúde cardiovascular. Pra você ter ideia, a ingestão do ômega 3 ele potencializa as atividades das células brancas do nosso sangue, ou seja, os glóbulos brancos. Ok? Que tem a função de capturar e destruir determinadas bactérias patógenas, outros agentes infecciosos que causam doenças e processos infecciosos. Onde é que nós encontramos esse ômega 3, professor? Somente naqueles suplementos na farmácia? Não, cara pálida. Ele é encontrado em peixes, principalmente peixes marinhos, como o salmão, o atum, a sardinha, a truta, a cavala, beleza? Outra substância importante, o próprio extrato de própolis. Ele é uma substância sintetizada de forma natural pelas abelhas, para você ter ideia. Ele atua com propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e também é utilizado para tratar ferimentos, infecções, gripes, resfriados e fortalecer, obviamente, o nosso sistema imunológico. Professor, tem mais algum? Vamos lá, mais alguns. Probióticos. Estima-se, para você ter ideia, 70% da nossa saúde imunológica é controlada pelo nosso sistema gastrointestinal. Logo, então, os probióticos são formados, por exemplo, por bactérias que existem naturalmente no nosso intestino e atuam de forma benéfica, nos protegendo contra agentes infecciosos, por exemplo. Esses produtos são indicados para combater agentes patológicos, proteger o nosso organismo e auxiliar nesse processo de digestão. Eu estou sofrendo ali de um processo, uma infecção intestinal. Probiótico. Ele vai te auxiliar destruindo, né, esses agentes que lá se instalaram e estão causando essa enfermidade. Ok? Então é o seguinte, galerinha. Também nós temos o astrágalo, que é isso? É uma erva de origem chinesa, cujas propriedades também são famosas para aumentar a imunidade, estimular a ação do sistema imunológico, tá certo? São plantas milenares também, tá certo? São utilizadas na medicina com vários princípios ativos, como a presença de flavonoides, que são compostos bioativos que reduzem a oxidação das células, e muitas outras delas. Também apresentam a saponina, que é uma substância ativa que reduz o colesterol alto, né? Principalmente aquele colesterol ruim, que é o LDL. Aumenta a energia do corpo e previne doenças cardiovasculares também. E dá mais disposição no indivíduo. Outra aqui para a gente finalizar, vamos citar só mais essa. A cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra. Raio de sol, gengibre amarelo. É uma planta também herbácea que vem da mesma família do gengibre lá. É um nutriente que tem um alto teor antioxidante. Atua também no processo de estimular o nosso metabolismo em algumas propriedades, como propriedades anti-inflamatórias, e protege também o nosso sistema imunológico. Professor, então é o seguinte, eu
come isso aí tudinho de uma chibatada só, já tô limpo, não vai fazer isso não, vai se empanzinar, tá certo? Vai ficar lá de bucho inchado, vai ficar lá passando mal. Não come isso tudo de uma vez não, não vai tomar isso tudo não. Então, meu amigo, é o seguinte, imagine a situação, eu tenho uma alimentação balanceada, vou ingerir essas vitaminas e aí pronto, eu estou livre? É claro que não, galerinha. É uma série de mecanismos que fazem com que você tenha um sistema de defesa rico e íntegro. Por exemplo, eu tenho uma alimentação saudável, é fundamental. Você tem que optar pela alimentação em alimentos vegetais, frutas, verduras, legumes, é fundamental. Proteínas como carne, ovos, leite, algumas leguminosas. Carboidrato eu tenho que deixar claro que não, o carboidrato fornece energia para o meu corpo. Onde é que está encontrando? Mandioca, milho, batata doce. Gorduras saudáveis também, galerinha. Não é só aquela gordurazinha da carne lá da picanha que a gente fica lá com os olhos trocados quando a gente vai ingerir isso, não. A gordura também tem que ser uma gordura benéfica. Aquelas que são extraídas do azeite de oliva, do óleo de coco, do abacate, tá certo? Dentre muitas outras. E outra coisa, galerinha, fundamental. Cuidar de você. Por exemplo, manter a sua higiene. Tomar banhos, né? Lavar periodicamente. Lavar as mãos, galerinha. Lavar as mãos. Isso aqui, ó, é uma barreira externa, como nós vimos aqui, ó, uma barreira física. Então, ó, os patógenos batem aqui e se estabelece. Se você não lavar, né, não ter uma boa higiene, você vai adoecer. Lavar frutas, verduras, alimentos em geral, tá certo? Tenha então uma atenção nos seus cuidados básicos de higiene. Outra coisa, galerinha, outra dica importante: dormir bem. Eu entro várias vezes em salas de aula e observo o pobre do menino lá, 7 horas da manhã, dormindo em cima da cadeira. Gente, não vai render nada. Então durma bem, vá dormir mais cedo, tá certo? Tenha esse costume de ter pelo menos aí de 6, né, a 8 horas. Nós temos que ter 8 horas de sono, dormir pelo menos 8 horas. Ter uma boa noite de sono é fundamental para recuperar as energias. Durante esse período de descanso, o nosso corpo ele regula diversas funções fisiológicas e vai trabalhar ativamente para manter o nosso sistema imunológico bem, funcionando bem. Quando a gente não dorme de forma adequada, tá certo? A gente não dorme essas 8 horas, por exemplo, potencializa a desregulação de muitos hormônios. Por exemplo, o cortisol, que é o hormônio responsável por controlar o estresse, combater inflamações, manter o bom nível da pressão arterial, auxiliar no funcionamento adequado do nosso sistema imunológico. Então, essa substância, quando está em níveis desequilibrados, contribui bastante para o surgimento de várias doenças. Portanto, tenha uma rotina de sono. Tente lá dormir cerca de 8 horas. Vai dormir mais cedo para poder acordar cedo também. Antes de ir para a cama, vai lá, desliga todos os equipamentos eletrônicos. Joga esse celular aí debaixo da cama aí, por favor. Reduz a iluminação, deixa o ambiente bem assim, legal, acolhedor e confortável para que você tenha uma boa noite de sono. Outra coisa importante, galerinha. Realize os seus exames de saúde periódicos. Olha, os exames de rotina vai ajudar a identificar a deficiência nutricional, como vitaminas, sais minerais e outras substâncias como cálcio, ferro, zinco e etc. Além disso, né, eles vão conseguir pontuar a existência de problemas de saúde, para que eles não cheguem a se agravar, né? Eles não cheguem a causar um problema que não tenha mais jeito, tá certo? Que posteriormente você não foi informado, tá certo? E desencadear uma desregulação do nosso sistema imunológico também. Agora é o seguinte, do que é que adianta? Do que é que adianta você ter o tanque do carro cheio e não ir para canto nenhum? Então não adianta, meu filho, você encher o bucho, você encher a pança e não praticar exercício físico. É fundamental, ok? Outra coisa, professor, eu comi, eu tenho minhas vitaminas, minha vitamina aí tudinho, eu estou livre contra várias doenças causadas por vírus. Meu amigo, não é assim não, meu amigo, senão era fácil demais. Por exemplo, cadê tua vacinação? Tá em dia? Tu tomou? Não, eu tomei não. Meu filho, mantenha a sua carteira de vacinação em dia. A vacina tem a capacidade de criar anticorpos para diversos tipos de vírus e bactérias, ou seja, ela estimula o próprio organismo a desenvolver as células adequadas
de defesa contra agentes patogênicos. É claro que cada doença ela vai apresentar uma reação imunológica diferente. Então, uma vacina serve para uma doença, outra vacina serve para outra. Então, meu amigo, pegue sua carteirazinha lá de vacinação e põe em dia, ok? Galerinha, então foram aí algumas dicas, tá, ok? Para te manter saudável. Nós temos aí que manter nossa saúde, não só a saúde física, mas nossa saúde mental, tá certo? A alimentar. Invista na sua saúde, porque é ela que vai te dar longevidade, ela que vai te dar um caráter, de durabilidade, muitos anos de vida, ok? Então, pratique esporte, vamos pra cima e eu tô com você, ok? Valeu, professor Rocha Júnior.